Continuando então, crianças, nossa aula de língua portuguesa, no livro Crescer, nas páginas 134 a 137. Nós vamos aqui falar sobre um título de divulgação científica, tá? Que foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, ano 30, número 287, em março de 2017, na página 12. E foi publicado por Anderson Aires Eduardo, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz da Bahia. Então, nesse texto, eu não vou fazer a leitura toda para vocês, mas vocês vão observar que aqui ele vai estar falando da extinção das espécies. Quando a gente fala em espécies, a gente considera as plantas e os animais, né? E aqui ele está falando um pouco das florestas e das espécies, de algumas espécies de animais. E ele deixa bem claro aqui que nós, em geral, né, a gente deve se preocupar sempre com a extinção das espécies. Por quê? Porque nós vivemos nesse ecossistema, que é esse conjunto de espécies, né, que compõe o ecossistema, certo? Então, essa biodiversidade, essa variedade de espécies que temos no nosso ecossistema, ele em equilíbrio é que faz com que a vida seja preservada, né? E nós temos que manter isso para nossa própria sobrevivência, certo? Então, aqui ele vem falando, né, de toda essa situação, tanto nas florestas como com relação aos animais, e aí vocês vão ler, tá? E depois nós vamos responder algumas questões. Ele coloca aqui, por exemplo, que vocês vão observar no texto algumas palavras. Veja na primeira coluna da tabela algumas palavras que fazem parte do artigo de divulgação científica que você leu. Aí ele pede, você sabe o que elas significam? Escreva suas hipóteses na segunda coluna. Então, aqui segunda coluna, ó, primeira, segunda, terceira coluna, tá? Então, minhas hipóteses é que eu acho, o que eu sei sobre erosão. O que é erosão? Vocês já ouviram falar em erosão? A erosão é a água, o vento e outras forças da natureza, elas desgastam as rochas e o solo. Então, todas essas forças que carregam e desgastam as rochas, né, elas chamam erosão. A gente chama isso de erosão, certo? Então, vocês podem colocar lá nas hipóteses o que vocês acham. Desgaste do solo, né, seria. E depois vocês vão procurar no dicionário certinho o que significa e ver se o que vocês pensaram confere com o que vocês pesquisaram, tá? Então, o que é o desmatamento? Nós ouvimos aí durante essa semana, esse final de mês aí, nós tivemos falando um pouco sobre desmatamento, falamos sobre o meio ambiente, né? Sobre árvores. Então, o que é o desmatamento? Derrubada de árvores, né? De campos em geral, né? E as queimadas? Muito está se falando sobre as queimadas, pela falta de chuva, ocorrem queimadas, não pelo homem, mas às vezes naturalmente, né? Então, vocês podem colocar o que vocês acham, né? O que é queimada, uma queimada, e depois vocês pesquisam, certo? E coloca nesta terceira coluna. Se ficar muito apertado, faça no caderno para ficar mais bem feito. E aqui é o que eu acabei de falar, vocês vão pesquisar o significado das palavras em um dicionário ou enciclopédia e completar a terceira coluna, que é aqui. E aí, suas hipóteses se confirmaram? Sim, né? Porque você vai, alguma coisa você já sabe o que é e teve ideia do que é, né? Agora, na número 2, quem escreveu o artigo de divulgação científica, que nós vimos aqui no rodapé da reportagem, né? Vocês colocam o nome. E depois, a número 3, releia o parágrafo desse artigo. Então, vira e mexe, os meios de comunicação trazem notícias sobre alguma espécie ameaçada de extinção. Mico, peixe-boi, tartaruga são alguns dos campeões no noticiário, mas há muitos outros animais correndo o risco de desaparecer para sempre, assim como muitas plantas também. Mas o que a gente tem a ver com isso? Nós temos que né? Nós temos que mudar nossas atitudes para que a gente não cause o desequilíbrio do ecossistema, né? Então vamos lá. Que palavra ou expressão poderia ser utilizada no lugar de vira e mexe? Então, vira e mexe significa às vezes, frequentemente, que mais a gente poderia? De quando em quando, tá? Então, isso significa vira e mexe.
O que significa espécie ameaçada de extinção? Então, espécie ameaçada de extinção, extinção, o que é? Desaparecimento, né? Então, seria o quê? O desaparecimento da espécie para sempre, né? No item C, porque o mico, o peixe-boi e a tartaruga são alguns dos campeões no noticiário. Então, por que a gente está falando mais desses animais? Porque nessa época da reportagem e nessas décadas agora, nós estamos vendo esses animais que estão sendo mais ameaçados de extinção, certo? E a quem é dirigida a pergunta no final do trecho, como você descobriu? Então, o que acontece com no final do trecho, o que ele fala? Qual é a. Para quem ele direciona isso? Para quem está lendo, né? Então, ao leitor, ele direciona isso ao leitor. O leitor é que vai estar lendo e vai tendo aquela consciência do que pode acontecer aí no nosso ecossistema. Que palavra poderia ser utilizada no lugar de agente? Então, agente significa o quê? Quem? Nós, né? Nós todos somos responsáveis pela extinção das espécies. Então, nós temos que mudar a nossa atitude, em geral, né? Para que a gente preserve a vida no planeta. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, façam a leitura certinho. Qualquer dúvida, é só me chamar. Boa aula!